todos, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do nosso GT Talks. O tema de hoje é uma constante no universo da inovação. Nós vamos falar um pouquinho sobre inovação aberta e temos como convidado a Tâmara Prado, líder de CVC e CVB da Natura. Para conduzir esse papo, nosso head de inovação, Rodrigo Moro, e nosso analista de SGI, Oséias Silva. Sejam super bem-vindos. Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Rodrigo, por favor, pode conduzir o papo aí com nossa convidada super especial. Bom, Tamara, agradeço, novamente aí a participação com a gente nessa manhã para a gente debater um tema tão importante, tão em alta, A gente vê, que nas ondas do desenvolvimento corporativo passou por um período, onde a grande coisa foi a gestão de projetos, a gestão da qualidade. Hoje a gente tem a gestão da inovação e todas as possibilidades que se abrem ali como o grande tema do momento para as empresas, A gente na GT trabalha muito com mecanismos para tentar potencializar a inovação dos nossos clientes, E os ecossistemas de inovação passam a ter uma importância cada vez mais prevalecente, para esse desenvolvimento e para esse grau de maturidade das empresas no que tange a inovação, Então, seja bem-vinda, aí para a gente ter esse debate sobre esses temas que são tão importantes, e esses conceitos, também um debate sobre conceitos, para disseminar os conceitos que nos ajudam a entender o que é de fato um ecossistema de inovação, uma das peças que se juntam ali e nos ajudam a entender, Bom, Oséias, tu queres fazer algum comentário? Tens alguma palavrinha de início? Bom, só reforçando, A gente está acostumado com esse tema de inovação, e a inovação aberta é justamente importante aí para explorar a fronteira de desenvolvimento tecnológico. Nós temos aí as startups se despontando ali como pequenos organismos, conseguindo pivotar mais rápido aí para explorar as novas tecnologias. E aí, nesse sentido, Tamara, como eu comentei, eu acho que um dos pontos importantes nesse momento é a disseminação dos conceitos, as pessoas entenderem do que se tratam, os elementos que constituem um ecossistema de inovação, e que se fala muito aí, principalmente, a inovação aberta, CVC, CVB. O que significam esses conceitos do teu ponto de vista, e qual que é a importância deles, Perfeito, Rodrigo. Obrigada pela abertura, gente. Um super prazer estar aqui com vocês. Eu atuo há mais de 5 anos nesse mercado de empreendedorismo, inovação. Já passei por diferentes frentes, Já empreendi, já intraempreendi dentro de um ecossistema de uma grande empresa também. E a gente percebe, atuando nesse mercado, que são termos muito técnicos, E que, às vezes, exatamente esses termos técnicos distanciam as pessoas por acreditar que talvez não seja o momento para trabalhar com isso, ou tem um desafio de atuar com isso. E, na verdade, não, Acho que o nosso papel como líderes de inovação também é democratizar o acesso a essas ferramentas, a dar espaço para que as pessoas consigam cada vez mais trabalhar com isso, porque, de fato, a inovação, ela pode, as ferramentas que a gente utiliza na inovação, elas podem apoiar, desde uma pequena empresa até uma grande empresa, um mercado de indústria, diferentes perspectivas e cenários, para a gente poder, de fato, fazer de uma forma mais ágil, melhor, mais rápida, com melhor ganho, E ainda, como a gente diz dentro da Natura também, gerando impacto positivo. Então, acho que o primeiro ponto para a gente poder discutir é a diferença entre inovação aberta e inovação fechada, Então, o que significa essa inovação aberta? Então, quando a gente analisa histórico, antigamente as empresas tendiam a inovar sempre dentro de casa, sempre num ambiente muito fechado, acreditando que 100% do que elas conseguiriam construir ali seria possível fazer isso dentro de casa, sem apoio de terceiros, em parceria com outros players. E o que a gente começa a perceber nos últimos anos é que cada vez mais ficou mais desafiador
evoluir as suas empresas, os seus negócios, na velocidade que o nosso mundo, né, tem evoluído. A gente viu isso muito propriamente dito, inclusive em pandemia, né, como que todos os cenários, todas as perspectivas mudaram em meses, né, porque a gente foi obrigado a se ajustar dentro do contexto que a gente estava vivendo. E a inovação aberta, ela vem para isso. Então, ao invés de eu ter que criar um novo produto, um novo mercado, uma nova linha de produção dentro de casa, eu posso fazer isso em parceria com players de mercado, que seriam as startups, esses novos negócios crescentes, novos, em que a gente tem cabeças brilhantes, né? Porque normalmente são empreendedores muito inteligentes, que estão criando, né, novas tecnologias emergentes, e que vão ter muito mais agilidade para operar aquilo do que dentro de uma grande máquina, né? Como uma grande empresa. Então, a ideia da inovação aberta é, de fato, inovar com parceiros, né, de mercado. E esses parceiros de mercado podem ser empreendedores, podem ser startups, podem ser organizações sem fins lucrativos, podem ser universidades, né? Então, são players onde você teria a oportunidade, de fato, de adquirir conhecimento, habilidades, diferentes skills para conseguir acelerar, né, e chegar mais longe nessa estratégia de inovação, que é o que todo mundo quer, né? Hoje, no nosso século, enfim, todo mundo está buscando pela inovação. Então, basicamente, essa é a diferença entre as duas. E dentro de inovação aberta, a gente pode fazer isso com diferentes modelos de atuação, né? A gente pode fazer com chamadas abertas para o mercado, a gente pode fazer em parceria com startups, em que a gente entra numa relação cliente-fornecedor, né? Então, essa startup vai ser fornecedora dessa grande empresa, até a gente também tem alguns veículos um pouco mais complexos, mas que também geram resultados mais interessantes, como investimento, né, em startups, aquisições de startups, né, buscando criação de novas business units, né, novas unidades de negócio dentro dessas grandes empresas, e também o Venture Builder, que é o que a gente chama de criação de startups dentro do ecossistema dessas grandes empresas, né? Então, a gente literalmente vai trabalhar com o que a gente chama de intraempreendedorismo, que é fomentar para que o empreendedorismo aconteça dentro dessas grandes empresas, né? Que também são ferramentas bem legais aí para a gente poder atuar. Só nesse ponto eu queria trazer aí uma dúvida, né? E até aproveito nessa sua fala que ali na inovação aberta principal seria trazer startups aí do mercado para resolver uma solução ali, um problema, na verdade, da sua organização, e o Venture Building, basicamente, ele inverte um pouco dessa lógica, né? Ele cresce a startup dentro da empresa para levar para fora essa solução, se for viável, certo? Na verdade, é interessante essa provocação, essa pergunta, porque como a gente tem vários veículos para poder trabalhar e vários mercados, né? Quando é que a gente vai usar cada um desses veículos para cada um dos desafios que a gente tem dentro de casa? E uma das formas que a gente costuma fazer isso é olhando a maturidade do mercado. Então, quando a gente tem mercados muito maduros, talvez a gente não tenha mais tempo hábil para criar negócios dentro de casa, porque o período de incubação desses negócios, para eles estarem preparados para irem para o mercado, que é o que a gente chama de spin-off, seria muito maior, né, comparado com o que o mercado já está atuando. Então, quando a gente analisa mercados muito maduros, talvez não seja interessante criar dentro de casa. Quando que a gente utiliza o Venture Building, né? A gente utiliza ele normalmente quando a gente tem um conhecimento muito grande. Então, no caso da Natura, né? A Natura é especialista em bem-estar. Nós temos um time de ciências do bem-estar dentro de casa que trabalha há mais de 20 anos, né, investigando, são cientistas de fato investigando a ciência do bem-estar. Então, é um mercado em que a gente tem muita propriedade para falar sobre. Então, talvez nesse movimento faça sentido, né, fazer um Venture Builder. Outro exemplo é sustentabilidade. A Natura é especialista em sustentabilidade. O mercado nos enxerga como especialistas em sustentabilidade. Então, talvez seja um ambiente também para a gente buscar por Venture Builder. Mas aí a gente precisa fazer o depara para poder entender se o mercado está maduro ou não, para a gente poder escolher essa ferramenta. Se a gente não escolhe essa ferramenta, existem várias outras, né? O investimento, como a gente comentou, a própria aquisição de negócios no mercado, né? Existe também um caminho interessante que são programas de aceleração, né? Grandes empresas também estão buscando por programas de aceleração para estar próximo também dessas startups, né? Porque a gente tem um ponto
super bacana de inovação aberta, que é a cultura. A gente aprende muito a fazer com esses novos negócios, com essas startups, e a gente pode transmitir esse conhecimento também para a liderança das grandes empresas, para o time de atuação dentro dessas grandes empresas, e de certa forma a gente vai ganhando agilidade nesse modelo também, né? Então, de forma mais pragmática, respondendo a sua pergunta, de fato sim, né? O Venture Building a gente cria dentro de casa e a gente tem duas possibilidades de caminho, que é ou eu faço o spin-off, que é isso aqui tá tão grande, tão interessante, que não vai gerar negócio apenas para a empresa mãe e sim para o mercado, então vai para o externo, né? Ou vira uma business unit, que é basicamente uma estrutura dentro de casa, né? Uma unidade de negócio que vai ter receita, que vai ter um plano de negócios apartado do grande core, mas que vai gerar mais benefício e retorno para a própria empresa, né? Não necessariamente para o mercado. Não, eu achei super interessante sua fala e me traz muita coisa aprofundar nesses conceitos e na complexidade que existe na teia de atores, né? Pelo que eu vi, dá para dizer já que é um cenário onde é uma quebra de paradigma, né, das grandes empresas, no sentido de, em vez de enxergar os pequenos atores como potenciais competidores por suas tecnologias e tentar desenvolver numa corrida contra esses, se unir a eles e entender esse cenário de desenvolvimento tecnológico, que pode somar a atividade da própria empresa maior, né? Muitas vezes nesse cenário de inovação aberta, e ainda existe o intraempreendedorismo de sair de dentro da própria empresa, né? As spin-offs, existem esses dois componentes ali, né? Que têm sido muito importantes, né? O que eu vejo assim, né, como você comentou, né, o ganho fica evidente ali porque você tem a possibilidade de um desenvolvimento de maior complexidade com maior velocidade, e você também pode ali talvez reduzir o risco tecnológico, o risco de perda, né, inerente a esses desenvolvimentos, por conseguir selecionar parceiros que tenham expertise ou ir atrás de pontos muito específicos, né, do desenvolvimento de uma tecnologia. Aí, nesse sentido, Tamara, eu queria que você comentasse um pouquinho, né, dos pontos a questão do custo-benefício, né, os pontos de geração de valor. Acho que você já comentou um pouquinho, mas talvez ilustrar com alguns exemplos de como essas iniciativas de inovação aberta têm gerado valor para as empresas, né, em pontos assim que ilustrem bem isso, esse valor que é gerado e que a inovação fechada não conseguiria trazer, né, no modelo de inovação fechada. E, ao mesmo tempo, quais são os desafios, né, porque eu imagino que, como a gente trata de pontos de complexidade e risco tecnológico, a seleção de parceiros ou entender os seus parceiros deva ser um ponto que seja de grande importância ali, ter um alinhamento, ter uma boa definição dos caminhos a se seguir, mesmo que seja internamente, né, como que são contornados esses desafios para chegar a esse valor proposto pelas iniciativas, tanto de inovação aberta com parceiros, né, universidades, institutos de ciência e tecnologia, startups, quanto as iniciativas internas, né, de inovação. Perfeito. Excelente pergunta, Rodrigo. Então, vou começar pelos desafios e depois eu finalizo aqui trazendo quais são os benefícios de atuar dessa forma também, tá? Tanto os benefícios quanto os desafios são inúmeros aqui, né? Então, os desafios, acho que os principais que eu enxergo, né? O primeiro deles é a grande burocracia que a gente tem dentro das grandes empresas, né? Então, se a gente for parar para pensar, uma grande empresa tende a pagar um fornecedor em 60, 90 dias. Só que quando a gente fala de um relacionamento com uma startup, por exemplo, se ela ficar sem esse budget durante 60, 90 dias, pode ser extremamente arriscado para a saúde do próprio negócio. Então, um grande desafio é como é que a gente consegue cuidar dos nossos processos internos, né, dos nossos fluxos internos, para que estejamos preparados para se relacionar com empresas que são muito menores e que têm um fluxo de caixa, né, uma realidade de saúde financeira completamente diferente da nossa, né? Então, esse exemplo que eu trouxe, por exemplo, de método de pagamento é um deles, mas tem vários outros, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, de investimentos ou aquisições.
se a gente seguir um fluxo de investimento, por exemplo, né, uma das etapas para a gente poder fazer um investimento é o que a gente chama de due diligence, que são as diligências, né? A gente analisar com profundidade essas startups, esses novos negócios, para entender se tem algum desafio jurídico, financeiro, tecnológico, e mapear isso enquanto oportunidade. Só que se a gente faz um processo de due diligence, por exemplo, similar ao que a gente faz de uma grande empresa, a gente perde o time, né? Porque a gente leva tanto tempo nesse processo de análise dessa startup que ela vai perder o timing, por exemplo, de uma rodada de investimento dela, né? Porque ela faz essa projeção. Eu preciso fazer essa rodada de investimento agora, porque eu preciso do cheque de tamanho tanto para eu poder manter a minha operação, né? Então, eu acho que existe esse desafio do lado da grande empresa de entender que esses fluxos, esses processos, o método de atuação é completamente diferente de uma pequena empresa, de uma startup. E que a agilidade dessa startup também é diferente da nossa agilidade, né? Então, que a gente precisa cuidar, de fato, para não morrer esse negócio, né? Para não impactar negativamente. Pelo contrário, é um modelo de colaboração, de ecossistema, né? Precisa ser ganha-ganha. Tem que gerar valor para essa grande empresa, mas tem que gerar valor também para esse ambiente de startups. Então, esses são os principais desafios, acredito eu, quando a gente analisa mesmo nesse fluxo de relacionamento, contratação, pagamentos, né? Todo esse fluxo mesmo de algumas burocracias, processos internos, a gente precisa cuidar e estar preparado para poder se relacionar com essas startups. Agora, quando a gente considera pontos extremamente favoráveis, né? Tem um ponto muito crucial que eu já até sinalizei, que é a cultura. Então, a gente tem uma oportunidade gigantesca de aprendizagem, né? Só que, ao mesmo tempo, por mais que a cultura seja uma oportunidade muito grande para a empresa de se relacionar com esses novos negócios, também é um desafio, porque muitas vezes a alta liderança não está preparado para esse tipo de conversa. Porque o que a gente, enquanto área de negócios, né, enxerga como inovação, não necessariamente a alta liderança enxerga como inovação. Então, existe um processo que a gente até brinca, né, nesse mercado, que é de letramento. Igual a gente fala, né, de letramentos digitais e etc., também existe o letramento de inovação para essa alta liderança. Para que a alta liderança esteja preparado para tomar risco, porque é um ambiente de muito risco, né? Você vai ter esse espaço de acertar, mas você tem que estar preparado a errar também, porque o erro é extremamente importante dentro de um processo de inovação, né? As áreas de inovação, elas não podem ter medo de errar, porque se nem as áreas de inovação têm espaço dentro das grandes empresas para errar, onde é que vai estar esse espaço promissor para isso, né? Quando a gente fala de inovação, e se alguém chegar perto de mim e me apresentar um plano de negócio para os próximos 10 anos, falando que é um projeto de inovação, eu não vou acreditar. Porque se é inovação, eu não consigo prever tanto tempo assim. Porque eu estou aprendendo, eu estou arriscando, eu estou descobrindo dia após dia, né, qual que é o meu fluxo aqui de trabalho. Então, isso, ao mesmo tempo que é muito favorável, porque é isso, né, é um ambiente propenso para teste, é um ambiente propenso para, de fato, descobrir, né, ter espaço para as descobertas, também tem muito esse processo de letramento da alta liderança para que eles também estejam dispostos, né, e que eles apostem nesse modelo de fazer, que é, sim, mais arriscado, mas que também traz um retorno extremamente interessante para a organização. Então, acho que esses são, de forma mais rapidinha aqui, para a gente também não perder tanto tempo na pergunta, acho que esses são os pontos mais interessantes aí que teria para a gente poder discutir. Aí, se vocês entenderem que tem algum desses que seria mais bacana a gente aprofundar, a gente pode aprofundar também, sem problemas. Aí eu queria trazer um ponto, Tamara, sobre justamente essa questão da alta liderança, que eu acho que foi por isso que surgiu o SGI aqui dentro da GT. Eu queria que o Rodrigo e o Osés comentassem um pouquinho disso, de como essa dor evidenciou, por exemplo, o surgimento de um novo departamento aqui na GT, da gente ter justamente alinhado com a alta liderança, o que é inovação, com o nosso core business aqui, com o nosso departamento de negócios. A gente viveu isso aqui na prática. Exato. De fato, né? Acho que um dos pilares aí do sistema de gestão de inovação, a gente viu analisando, estudando o tema, estudando a norma ISO 56000, né? 56002 mais especificamente, e outras normas de inovação, e a gente via o quanto que batia no comprometimento da liderança, e a gente viu que, de fato, você falou um letramento, né, o processo de transmitir uma cultura de inovação, ele é diário, e ele
necessita invariavelmente do entendimento e do comprometimento das lideranças da empresa para que aquilo seja uma realidade, para que aquilo seja eficiente de fato. E eu acho que parte desse letramento é esse entendimento do como lidar com o risco, né? Tem muitas coisas que a gente quer, mas sempre acompanhado daquilo que a gente quer, sempre tem alguma coisa que pode ser uma barreira. E ser aberto com discutir com essa barreira é muito importante. A gente vê aqui dentro da GT, o sistema de gestão de inovação foi quase que uma grande terapia da empresa, né? Que coisas que às vezes a gente ficava meio assim, deixa um pouquinho para o lado, você tinha o que almejava, e doía aquilo que não permitia você chegar naquele momento onde você almejava, ou que você precisaria mudar em processos internos para que aquilo fosse possível, e tudo aquilo ficou muito aberto, parece que tudo ficou muito leve, à medida que tudo foi organizado. Então, organiza todo um cenário para dar uma noção mais clara de propósito, né, com relação à inovação, e aí permitir ali a superação do Vale da Morte, ali a passagem da fase de muita euforia, né, com relação à inovação, para a realidade da inovação como um processo complexo, de risco, né, mas que certamente pode trazer todo o futuro e toda a dinâmica que se necessita para a sobrevivência de uma empresa hoje em dia, né? Com certeza. Tem duas coisas que a gente costuma utilizar bastante. Eu, particularmente, gosto bastante de usar nesse modelo de gestão de risco, Rodrigo, que você comentou, que são os horizontes de inovação. Então, a gente tem 3 horizontes de inovação, né? O horizonte 1 é o horizonte onde essa empresa, ela tem muito conhecimento sobre, né, o mercado já atuante dela. Então, no caso da Natura, seria o ambiente de cosmético, por exemplo, ou ambientes que estão muito próximos dentro da realidade atual do próprio negócio. A gente tem o horizonte 2, que são os adjacentes, e o horizonte 3, que estão em ambientes mais subjetivos. Então, para a gente poder lidar com risco também, até considerando, tem um papel nosso enquanto área de inovação muito importante, que é de entender a alta liderança também, mapear qual que é a aptidão dessa alta liderança também para essa tomada de risco, né? Se eles estão mais aptos para mais risco, menos risco. E muitas vezes, quando a gente trabalha com inovação para Horizonte 1, é um ambiente de menor risco, porque já é um mercado que a gente já conhece, que a gente já sabe muito bem como lidar, que já somos especialistas, né, que já temos atuação há mais de anos. Então, atuar no Horizonte 1 também traz um pouco desse cuidado com o risco, né, principalmente para esse espaço de letramento que a gente estava comentando internamente nas grandes empresas. E um outro ponto que a gente costuma fazer muito em Natura também, que é muito interessante, são as análises de testes. Então, antes de eu fazer qualquer tipo de investimento ou aquisição de uma empresa, que são, né, ambientes muito mais de risco mais elevado, a gente testa com essa startup anteriormente. Então, a gente aprofunda mais a relação, conhece muito mais o empreendedor, se aproxima muito mais, entende na essência como seria essa parceria, e isso, de certa forma, ajuda também a gente a mitigar esse risco e entender, né, na prática, como se daria uma parceria mais profunda com esses ambientes. Então, não é necessariamente o único caminho em que a gente toma decisão, né, para investimentos e aquisições, por exemplo, mas é um modelo de atuação bem interessante e que aqui eu traria como boas práticas mesmo, sabe, para poder compartilhar com o mercado, que é realmente testar, é o que a gente chama de namorar antes de casar, né? É importante esse espaço de namoro, de se relacionar com esses novos negócios de uma forma um pouco menos profunda, para ter espaço para poder testar, aprender, etc. E isso também ajudar a mitigar esses riscos também nesse processo de letramento também com a alta liderança, né? Sim, de fato, esse ponto que a Tamara levantou, dos níveis, né, de inovação, de ambição de inovação que a empresa quer ter, quer se assumir esse risco, justamente para que se consiga ser uma gestão ali do portfólio de projetos de inovação. Então, obviamente, a empresa vai ter uma maior quantidade de projetos ali no Horizonte 1, porque é o que vai trazer resultados mais rápidos, no curto prazo, mas, de fato, ela precisa ter essa visão, que se ela tem uma ambição de inovação longa, de alto retorno, ela precisa se investir em projetos adjacentes e transformacionais ali no H3. Perfeito, exatamente, Oséias. E o que me parece, assim,
É quase que um processo e uma sistematização, uma aplicação de ferramentas bem estabelecidas e processos para muitos cenários possíveis no que acontece num cenário de dois mundos, né? No contato de dois mundos que você tinha comentado, né? Lá no início, na questão dos orçamentos, são completamente diferentes, né? Pelo porte, pelas aspirações. Né? Eu vejo a importância de todo um diagnóstico do cuidado que deve envolver o profissional que faz esse contato entre os dois mundos. É quase que um tradutor ali, né, que deve existir para esses alinhamentos de liderança, para promover esse namoro, como você comentou, né, Tamara? Falando desse do profissional de inovação aberta, né, o que você considera algumas características essenciais do profissional que promove a inovação aberta? Excelente, Rodrigo. Bom, não existe eu costumo falar isso bastante nos espaços que eu tenho oportunidade, que não adianta a gente querer replicar nada na vida da gente by the book, né, gente? Então, tanto os métodos que a gente estuda, as formas como a gente conversa, enfim, tudo isso é muito voltado para precisamos experimentar na nossa realidade. Né? Existem alguns padrões de comportamento, alguns modelos que são interessantes a gente replicar sim, mas sempre a gente vai ter que ajustar, né, a nossa realidade. Isso é uma das coisas que eu vejo como oportunidade para quem quer trabalhar com inovação, que é a flexibilidade. Né, estar propenso ao flexível, porque, querendo ou não, é um ambiente muito incerto, para nós também, enquanto estamos trabalhando. Então, a gente pode, como a gente está num ambiente em que a gente vai buscar pelas descobertas, nesse processo de descoberta, podemos descobrir coisas que talvez não estávamos interessados né? Então, temos que ter, sim, a resiliência, mas eu costumo dizer que a resiliência ela é importante, mas sem afetar a nossa saúde mental, né? É uma linha muito tênue e a gente precisa, sim, cuidar disso, né? Precisamos ser resilientes, mas precisamos manter nossa saúde mental também com cuidado. Então, vejo, né, essa ponta de flexibilidade, resiliência, propensão ao erro, né? Estar disposto a errar, estar disposto a descobrir. Um ponto que as pessoas costumam falar muito é sobre criatividade. Acredito sim que a criatividade é interessante, mas ao mesmo tempo precisamos ter espaço, né, para essa complementariedade de papéis, porque precisamos do profissional criativo, mas precisamos também do profissional executor, né, que vai tirar essa ideia do papel. Então, nesse ambiente de inovação é super importante isso, né, essa agilidade, essa disposição em testar, em errar, em aprender, e não querer ter todo o plano 100% redondo antes de operar. A gente fala muito isso também sobre os processos de MVPs, né, que são os mínimos produtos viáveis que a gente roda. Se a gente tem um MVP muito redondo, provavelmente a gente perdeu o time de colocar ele para rodar, porque é isso, né, a proposição dele é que ele não esteja pronto, não esteja redondo, porque é através disso que a gente vai aprender. Colocar na rua é muito melhor do que ter 100% aquilo redondo antes de executar. Né? Então, essas são algumas das pontas aqui que eu acredito que sejam importantes para quem quer trabalhar com inovação ter em mente, assim. Muito legal esse ponto, né? Você vê como as coisas perdem se você não se atém aos conceitos, você perde até o propósito, né? No caso do MVP, é para ser o mínimo viável. Se ele está muito redondo, ele já não é mais o mínimo. Exato. Né? É o mínimo que você precisa para visualizar e testar e a partir dali sim desenvolver, né? Então, exatamente. É um processo de se livrar de amarras, né? E esse profissional que vai estar envolvido nisso tem que ser o mais livre, né? Ainda de todos, porque ele que vai conduzir. E para cada cenário certamente vai ter, né, um desafio novo, né, e uma forma de lidar nova que ele vai ter que usar ferramentas próprias para conduzir de acordo com todos os envolvidos, suas ambições e limitações, né. Interessante. Aproveitando o ensejo aqui, Mauro, que você trouxe os conceitos aqui e a Tamara também trouxe esses conceitos aqui do que a gente tende ali para inovar. Uma dificuldade que eu vejo muito nas dores ali das próprias empresas, como é que a gente faz esse aculturamento no dia a dia, né? Porque a gente fala que na prática a teoria é outra. A gente sabe que tem que fazer isso, mas, por exemplo, como é que eu não perco esse time de rodar um MVP se minha equipe quer fazer o melhor projeto de MVP, aí a gente fica ali
no ciclo vicioso de querer entregar um negócio legal e, poxa, não era esse time, a gente tinha que ter começado antes. Como é que vocês fazem isso aí no dia a dia na Natura? Que eu acho que a Natura é muito referência disso, né, de inovação aberta, é uma das antecessoras ali, acho que, vou dizer até que a precursora desse conceito de inovação aberta ali. Ele traz esse conceito, a Natura traz isso muito bem. Eu queria saber de ti, como é que vocês fazem isso aí internamente, como é que é essa aculturação internamente no dia a dia? Estamos em constante aprendizado também, né, Cris? Então, é óbvio que tem um modelo ideal que a gente também gostaria de já ter alcançado, mas é óbvio que a gente também está nesse processo para poder alcançar isso. Mas o que a gente costuma trabalhar muito aqui dentro é que esses testes, eles precisam ser feitos, né, até para poder trazer esse conforto também para a organização, porque, é claro, né, a gente também precisa cuidar da marca, a gente precisa cuidar de todo esse conceito que vem sendo construído há mais de 50 anos, não só para a Natura, mas para as outras grandes empresas também. Então, o que a gente costuma fazer é atuar nesses testes em ambientes controlados. Então, ao invés de eu desenhar algum novo produto, algo que eu quero testar, pensando em inovação aberta, ao invés de eu testar isso em 1.000 pessoas, eu vou testar em 100, vou testar em 50, porque daí esse ambiente controlado me dá a oportunidade de errar, que é isso que a gente precisa fazer mesmo, né, nesses processos de MVP. Então, isso ajuda também a tirar esse peso de ter um MVP muito redondo, muito desenhado, antes de conseguir ser colocado em prática, né? Outra forma como a gente analisa também é a questão de custo. MVP não é para ter um custo alto, MVP não é para ter tecnologia ainda emergente, MVP é para ser feito para testar hipóteses. E aí a gente sinaliza poucas hipóteses, testa essas hipóteses, a partir do resultado desse teste, aí desenhamos um MVP2, e aí testamos de novo, e fomos fazendo em roadmap mesmo, né, em escala de processo de evolução. Então, isso que faz muito sentido para a gente, e que a gente costuma atuar dessa forma. Perfeito. Eu acho que se a gente der margem aqui, a gente vai conversando aqui sobre esse tema, discussão aqui, horas e horas e horas a fio, porque tem muito pano para manga aqui. Eu vou até já aproveitar e te convidar para um GT Talks versão 2, porque a gente ficou aqui devendo muitos conceitos e trocar ainda muita coisa aqui, mas a gente está chegando ali no tempinho final. Eu queria agora as considerações ali de todo mundo sobre esse papo. Rodrigo, por favor, suas considerações finais, Osés, e depois a Tamara. Bom, de fato, como a Cristal comentou, a gente teria que ter um GT Talks 2 sobre o tema, né? Foi uma aula mesmo, pegou em conceitos que eu fico muito satisfeito que você explorou conceitos que trouxeram muita coisa para mim, e eu vejo que trazem coisas no dia a dia que você vê que está no debate, mas ainda precisam ser esclarecidos, e muitas vezes esses conceitos não são esclarecidos nessa profundidade que você trouxe, né, Tamara? Eles acabam ganhando um curso de se tornarem senso comum, e aí eles vão se perdendo e perdem a sua utilidade prática. Eu achei muito interessante como você conseguiu relacionar os conceitos com as práticas e com diferentes cenários, né, coisas que são fundamentais aí num processo de inovação bem sucedido, e isso faz parte também para desenvolver a cultura, uma cultura de inovação, precisam se entender, né, os conceitos, as ferramentas disponíveis para que essa cultura de inovação seja desenvolvida, né? Eu acho que vejo que no cenário nacional se precisa muito disso, ainda se tem muita margem para a organização da iniciativa de inovação, então fico bem empolgado pela forma que você trouxe para a gente, que tem se desenvolvido, né, e que tem se disseminado. Então, muito obrigado. Eu também agradeço a Tamara, parabenizo pela forma clara que ela expôs os conceitos, e eu destaco aí 4 palavrinhas que a gente foi falando ao longo, seria melhoria contínua, cultura, que são essenciais para que a gente consiga mitigar os riscos e gerenciá-los, para que no fim a gente gere o valor que a gente espera com a inovação.
Perfeito, gente. Muito obrigada pelo convite, adorei bater esse papo com vocês e vamos com certeza marcar um segundo aí para a gente poder discutir mais sobre esse tema que é tão rico, né, que tem tanta oportunidade, inclusive de impacto, geração de valor e prosperidade para tanta gente, né? Super obrigada pelo convite. Obrigada também. Fiquem com a gente, próximo episódio no ar, já. Tchau. Tchau.